Mateus capítulo 14, versículo 26 em diante. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Que leitura abençoada dessa passagem na palavra do nosso Senhor Jesus. O que Deus fala ao nosso coração através dessa mensagem é muito profundo, é maravilhoso demais. Aqui nessa passagem a gente vê que o Senhor Jesus ele estava indo para Cafarnaum de barco com os seus discípulos. E ali, naquele lugar, naquele momento, o Senhor Jesus havia realizado o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Eu te convido a estar lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14 inteiro. E você vai se agraciar desta palavra abençoada. Meus irmãos, sabe uma lição linda que o Senhor Jesus fala no meu coração e no teu coração nesse momento? É que como é importante, né? Uma das lições é o quanto é importante a gente ter nossos momentos a sós com o Senhor. O quanto é importante nós separarmos algum momento do nosso dia para ter nosso momento de solitude com o nosso Deus. Depois dessa multiplicação dos pães e dos peixinhos, o Senhor Jesus ele se despede dos seus discípulos e ele pede para que os discípulos entrem no barco e vá adiante dele. Depois o Senhor Jesus ele vai se despedir da multidão e depois que ele se despede dos discípulos e da multidão, o Senhor Jesus ele vai orar no monte sozinho. A Bíblia deixa claro que ele foi orar sozinho. E na madrugada, o Senhor Jesus ele vai de encontro aos discípulos. O barco ao qual os discípulos estavam já estava um pouco distante de onde o Senhor Jesus estava. E ele vai sobre as águas de encontro aos seus discípulos. Só que um vento, uma tempestade estava dando contra o barco. E os discípulos estavam amedrontados com aquela situação. E ao ver o Senhor Jesus, como a gente acabou de meditar, de fazer a leitura, ao ver o Senhor Jesus indo sobre as águas, os discípulos ficaram temorosos, amedrontados e a situação não era para menos. O barco estava indo a pique, uma tempestade forte estava indo contra o barco, naquele lugar ao qual já estava escuro, porque já era madrugada. Então eles não enxergaram o Senhor Jesus direito. Mas só que o Senhor Jesus falava para eles: "Não tenham medo, sou eu." E Pedro ousa-se a dizer: "Se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá sobre as águas." E aqui o que acontece com Pedro é o que acontece com muitos de nós em diversas situações da nossa vida. Nós iniciamos bem, nós iniciamos um projeto, nós iniciamos algo que Deus coloca no nosso coração, uma empresa, um trabalho, e vai indo tudo bem, vai dando tudo certo. O Senhor Jesus nos convida a andar com Ele. E Pedro, né,
Ele vai de encontro ao Senhor Jesus. E estava indo tudo bem, mas só que Pedro, ele se distrai com o vento que soprava forte. E o que acontece com Pedro? Ele afunda. Isso é o que acontece comigo e com você quando nós nos distraímos, quando tiramos os olhos do Senhor Jesus. O barco que não tem Jesus, ele vai a pique. Mas uma notícia boa que o Senhor Jesus tem para o meu e para o teu coração é que Ele quer e deseja estar no nosso barco. Basta que você vá de encontro a Ele. Aleluias! E aqui, meus irmãos, o Senhor nos mostra uma outra lição também. Sabe qual é? É que, às vezes, o próprio Deus permite certos cenários na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os discípulos estavam ali todos no barco, amedrontados, mas quando Pedro teve a decisão de ir de encontro a Jesus, mesmo que com medo, mesmo que ele tenha se distraído no caminho, mas ele segurou a mão do Senhor Jesus. E ao segurar a mão do Senhor Jesus, mesmo tendo ali a sua fé pequena, o Senhor não o rejeitou. E ele estendeu a mão de volta para Pedro. Então, se você que está aí, você começou a andar com o Senhor Jesus, se você iniciou algo com um projeto, um emprego, você começou algo com Jesus e se distraiu no caminho com alguma coisa. Seja lá o que for que está tirando a tua atenção, está tirando os teus olhos do Senhor Jesus, que através de sua palavra, Ele está falando com você. Eu estou de mãos estendidas para que você retorne. Então esse é o momento para que você coloque o Senhor Jesus como centro da tua vida novamente. Amém, meus irmãos? Fique sabendo através desta palavra, meus irmãos, nós devemos estar sempre em alerta para isto. O barco que não tem o Senhor Jesus, ele vai a pique. Mas depois que o Senhor Jesus, ele entra no nosso barco, chega a calmaria. A tempestade vai embora e a calmaria, ela chega. A palavra do Senhor, aqui no versículo 32, que a gente tinha acabado de lermos, meditarmos junto, diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, mesmo que você tenha se distraído num caminho indo de encontro ao Senhor Jesus, mesmo que você tenha iniciado algo com tanta fé, mas você acabou se distraindo no caminho, o Senhor Jesus estende a mão para você neste momento. Segure a mão do Senhor e Ele vai entrar no barco com você. E sabe o que é que vai acontecer? Essa tempestade vai passar e novamente vai vir a calmaria. Segure firme nas mãos do Senhor. Se você errou em algo, peça perdão, se arrependa, que o Senhor está disposto a segurar na tua mão. Não se desespere, tenha calma. Essa tempestade vai passar e logo vem a calmaria. Segure tão somente as mãos do Senhor Jesus e convide Ele para o teu barco. Amém? Compartilhe este vídeo no seu grupo da família, no grupo da igreja. Aperte o sininho de notificações para que você receba todas as notificações. Temos vídeos novos toda semana. E que Deus possa te abençoar grandemente. Me ajude a compartilhar as boas novas do Senhor para todas as pessoas. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.